Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Dica Souza. E como eu havia prometido para vocês, esse vídeo é para falar um pouquinho mais sobre mim, para falar um pouquinho do meu tratamento, o caminho que eu percorri para chegar a engravidar, para chegar a ter a minha filha. Antes de mais nada, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixe o seu like para eu saber se vocês gostaram do vídeo. Eu peço muito que vocês compartilhem esse vídeo, porque eu tenho certeza que do seu lado ou do lado de alguém que você conhece, com certeza tem alguém que está precisando de um apoio, de orientação, de um aconchego. Então eu peço a vocês que compartilhem bastante esse vídeo. Bom, vamos lá. Para começar, eu fui uma criança que desde os 9 anos eu cuidava dos meus irmãos, trocava fralda, cuidava de casa, cuidava de tudo. Então, com 18 anos eu engravidei e eu fiquei toda feliz. Com uns 3 meses eu tive um aborto. E aí foi onde tudo começou. Depois de um ano eu me casei e assim, pra mim era tudo normal, eu tinha dado tempo nesse negócio de ser mãe. Só que chegou uma hora que eu percebia que eu não engravidava. Eu não usava anticoncepcional, não usava nenhum tipo de proteção. E uma hora assim que caiu a ficha que eu não engravidava. Eu não tava ficando grávida. Isso eu já tinha mais de 20 anos. Uns 21 por aí. É onde eu comecei a procurar ajuda médica. Eu comecei a ir no médico, fiz um plano de saúde. Os médicos falavam pra mim que eu não tinha nada, que eu podia tentar engravidar, que uma hora ia vir. E pra mim era normal, eu tentava, falava, só não vem, não é a hora ainda. E nisso eu fui tentando, mas chegou uma hora que eu desencantei, eu falei, quando tiver que vir, aí vem. Veio, quando eu tinha 24 anos, por um acaso eu descobri que eu tava grávida. Eu tava trabalhando, eu trabalhava numa fábrica e do nada eu comecei a passar mal. Eu tava com uma dor abdominal muito forte. Muito forte. E nisso eu tava tão assim, com tanta dor que eu deitei no chão. Eu deitei no chão da fábrica, aí a minha colega foi chamar a secretária e falou que eu tava passando mal. Aí a secretária veio, ligou pro meu esposo. Até ele vir eu tava lá passando mal. E assim, a gente não podia usar celular lá dentro. E eu tava muito mal, eu nem lembrava que eu tinha um celular. E eu fiquei lá no chão até o meu esposo vir. Ele veio, chamou a ambulância e eu fui pro hospital. Eu passei o dia todo no hospital, a médica tentando descobrir o que eu tinha, até ela resolveu fazer um teste de gravidez. E eu fiquei toda feliz quando ela me falou o resultado. Ela falou, Edilene, você tá grávida. Só que esse sangramento não é normal. A gente vai fazer um exame pra descobrir o que você tem pra gente tratar esse sangramento. Aí tá bom, eu tava toda feliz, podia vir qualquer coisa que nada ia me abalar. Aí ela pediu transvaginal, depois de eu passar o dia inteiro lá. Aí no transvaginal deu que a minha trompa tinha estourado. Ela falou, Edilene, eu sinto muito. Eu te dei uma notícia boa, falei que você estava grávida, mas a sua trompa estourou. Você vai ter que passar por uma cirurgia de emergência agora. Você vai ter que ser operada agora. E pra mim era tudo muito novo. O medo tomou conta de mim. Eu falei, doutora, tenta dar outro jeito. Ela falou, você não tá entendendo. Uma gravidez na trompa, ela não vai pra frente. Você vai ter que ser operada agora porque você tá com uma hemorragia interna. E você precisa ser operada porque você já passou o dia todo aqui. Você tá o dia todo aqui. E a gente tem que operar você agora porque você já tá correndo alguns riscos. Aí bateu o desespero. E eu sentei, chorei, me desesperei, mas eu tinha que fazer a cirurgia. Aí eu fui pra sala de cirurgia.
Acordei triste, desesperada, mas eu tinha que continuar. Aí depois o médico veio conversar comigo. Ele falou, você tem poucas chances agora de engravidar. Você vai engravidar, mas as chances não vai ser mais de 100% como você tinha antes. Porque agora você só tem uma trompa. A gente não viu nenhuma obstrução e você pode engravidar. Você pode continuar tentando engravidar. Aí eu falei, beleza. Eu tava triste, tava muito triste. Mas eu ainda tinha uma chance, né? Se fosse uma chance em 1 milhão, eu tinha que me agarrar naquela chance. Aí o médico falou, você tem uma chance, você pode continuar tentando ser mãe, que uma hora você vai conseguir. Aí tá bom, eu fui pra casa, passei os 15 dias de atestado, só que aquilo mexeu muito com a minha cabeça. E quando foi pra voltar ao trabalho, eu ainda não estava conseguindo. Eu passei pelo menos mais uns 3 dias sem voltar ao trabalho. Quando eu voltei ao trabalho, eu fui demitida. Eu fui demitida do meu trabalho. Porque eu estava grávida, eu não sabia. E a minha chefe, a minha patroa, ela alegou que eu estava escondendo uma gravidez. Eu sabia que eu estava grávida. Eu não imaginava que eu estava grávida, porque eu tinha anos tentando engravidar e não conseguia, e surgiu de uma hora para outra, de uma maneira bem inesperada. Mas enfim, e a vida para frente, arrumei outro emprego e continuei indo aos médicos. Eu sempre tinha consulta com o ginecologista e ele sempre falava para mim, não, você não tem nada a fazer exame, não apresentava nada, o meu útero estava normal e assim, sempre falava pra mim que eu podia continuar tentando engravidar, mesmo com uma trompa. Eu podia continuar tentando engravidar. E nesse tempo eu também não era muito de buscar orientação, ficar lendo sobre essas coisas, sobre dificuldade para engravidar, porque eu demorava para engravidar, mas eu falava, tantas mulheres demoram, e eu também, assim, pela idade, eu não estava muito preocupada com isso. Continuei tentando. Com 26 anos, olha eu grávida de novo. Que felicidade. Descobri que estava grávida. Aí eu fiquei toda feliz. Eu fiquei muito, muito, muito feliz que eu descobri que eu estava grávida. Aí, mais ou menos uns 2 meses depois, eu trabalhava nessa época como cuidadora de idosos. Eu cuidava de uma senhora. E teve um dia que a filha dela saiu e eu fiquei em casa com ela, com essa senhora. Eu fiquei em casa com ela. E por incrível que pareça, por isso que eu falo que tem coisas que todo mundo sabe, tem coisas que tem que acontecer quando tem que acontecer. Não tem jeito, quando tem que acontecer aquele determinado tipo de coisa com a gente, não tem como evitar. Porque naquele dia, a filha dela nunca me liberava atrasado. Ela tava sempre ali e ela era muito rígida com esse negócio de horário. Mas nesse dia ela saiu e choveu e não deu tempo ela voltar para casa por causa da chuva. Só que começou a chover muito forte e a casa dela começou a alagar por cima, pelo forro, começou a cair água no forro, descer águas pela fiação das lâmpadas. E a mãe dela, ela já não andava, ela já não falava, ela estava muito desesperada e era a minha responsabilidade cuidar dela, acalmar. Só que eu não sabia se eu me preocupava com a casa que estava alagando ou se eu me preocupava com ela. E eu dei prioridade para ela. Eu fui cuidar dela. E assim, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei com muito medo, porque a rua era uma rua baixa, a água tava subindo muito e aquilo tava me deixando muito nervosa. Depois que a chuva passou, que a água baixou, isso já tava bem tarde, aí a filha dela chegou. Eu fui pra casa. Quando chegou em casa, eu tava me sentindo meio assim, meio com incômodo no corpo, mas eu não dei muita importância. Não era nada demais. No outro dia eu fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro. Aí quando eu cheguei em casa à noite, eu pensei em sangrar novamente.
E ali pra mim foi muito triste. Porque era a chance que eu tinha de ficar grávida. E assim, na minha cabeça eu falava, poxa, se eu perder essa chance, quando que eu vou ficar grávida de novo? E assim, foi um aborto. Infelizmente, de novo eu tive um aborto. E infelizmente eu tive que continuar a minha vida. Mais aquela decepção, mais aquela tristeza e tudo de novo. Lá vou eu pro médico, o médico falava que eu não tinha nada, que foi por causa do susto que eu passei, foi o estresse, ou às vezes eu peguei peso. Mas enfim, eu tinha que continuar vivendo. Depois de 6 meses, um dia eu cheguei em casa do trabalho com muita dor abdominal. Com muita dor abdominal e passando muito mal. E assim, eu já levei um baita susto porque eu já tinha sentido esse sintoma antes. Aí eu liguei pro meu esposo, liguei pra ambulância, porque eu já não conseguia andar. A dor é terrível. Só quem passou por isso sabe como é a dor. É terrível a dor, que você dá uma dor abdominal e parece que tudo dentro de você tá se desmanchando. Você demorou para chegar, o meu esposo acabou chegando primeiro, me colocou no táxi e a gente foi pro hospital. Chegou lá, o médico me examinou e nesse tempo já era plano de saúde. O médico me examinou e falou, você não tem nada. Procedimento. Aí eu falei que eu tava com muita dor abdominal, muita dor. E não tinha explicação para aquela dor, tava doendo demais. Aí ele falou, você tá com gases. Eu falei, olha doutor, eu acho que eu não tô com gases. Porque eu já tive uma dor semelhante antes e eu contei pra ele o que aconteceu. Ele falou, mas eu acho que não é isso, eu acho que você tá com gases. Eu falei, ó, doutor, eu sinto muito, como aqui é plano de saúde, mesmo se não fosse plano de saúde, eu não vou sair daqui sem o senhor fazer um exame antes de me liberar. Porque eu tô sentindo muita dor e eu não vou aceitar, só que o senhor me passe o remédio e me mande pra casa, porque é uma dor fora do normal. Aí, como eu tava com sangramento, ele me mandou pro transvaginal. E eu fui fazer o transvaginal e chegou lá, assim, eu já não tinha mais esperança. Eu já, na minha cabeça, eu já sabia o que tinha acontecido. Aí quando o médico tava fazendo o transvaginal, ele falou pra mim, você tá com hemorragia interna e a sua trompa estourou. De novo. E ali pra mim meu mundo caiu. Porque a chance de eu engravidar se foi. Acabou. Sabe quando na sua mente você já sabe que você tá passando por isso, mas quando alguém fala que realmente é isso, que você tem a certeza, o seu mundo acaba, foi isso que aconteceu comigo. Meu mundo acabou. Aí o médico da ultrassom me mandou de volta pro médico que tava me atendendo, pro ginecologista. Aí ele falou pra mim, você vai ter que passar por uma cirurgia de emergência agora. Mas aqui não tá tendo vaga. A gente esperar uma ambulância UTI pra você ir pra Osasco. Olha, eu tô sem condições. Eu não tô aguentando mais. Tá uma dor fora do limite, eu não tô mais aguentando. Eu não vou aguentar ir pra Osasco. Era muito longe de Osasco. Eu falei, eu não vou aguentar. Ele falou, então você vai ter que ficar aí, esperando surgir uma vaga pra gente ver o que faz com você. Porque você vai ter que ser operada. E eu fiquei. Me colocaram aí, eu não tava aguentando mais. Só que nesse tempo, eu tinha um plano de saúde que eu pagava e eu tinha o plano de saúde da empresa do meu esposo. Eu falei pra ele, me leva pra outro lugar. Eu não tô aguentando mais ficar aqui, você me leva pra outro lugar. E nisso, eu tava chorando. Aí tinha um moço que entrou, ele entrou no quarto pra falar com a enfermeira.
E ele ouviu eu e o meu esposo conversando. Aí ele chamou o meu esposo, conversou com ele. Ele falou, olha, eu sou do banco de sangue e você tem convênio em outro hospital por aqui próximo, eu tô indo pra tal hospital. Aí ele falou, a gente tem convênio lá. Aí ele falou, olha, eu posso levar vocês, só que vocês não podem falar de jeito nenhum que eu levei vocês pra lá. Porque ela, a sua esposa, ela não pode sair daqui em carro particular, ela tinha que esperar a ambulância, só que na situação dela é melhor você tomar uma providência. Aí ele me levou para outro hospital que atendia meu convênio. Atendia, na verdade, o outro convênio que eu tinha. Isso, chegando lá, o médico já ficou assim, muito bravo, porque eu tava com o exame na mão. E ele deu uma bronca na gente. Por que a gente saiu no hospital daquela situação? Que poderia acontecer alguma coisa, que eu tinha que ter chegado lá numa ambulância UTI. E cheguei lá, passei pelo consultório do médico no mesmo instante. E assim, 10 minutos depois eu tava na sala de cirurgia. Foi tudo muito rápido. E eu acordei com as minhas esperanças acabadas, com as minhas chances de ser mãe acabada. Tudo pra mim tinha acabado. Aí no dia seguinte o médico passou, aí conversou comigo, botou assistente social pra conversar comigo. E eu fiquei mais calma, mas não tinha o que fazer, não tinha o que pensar. Aí o médico conversou comigo, ele falou, você, é o único jeito que você tem pra engravidar agora é com fertilização in vitro. É a única forma que você vai engravidar. O que é isso? Ideia do que era isso. Do que era fertilização in vitro. Depois que eu fui pra casa, meu mundo caiu. Tudo em mim começou a mudar, a minha vida começou a mudar. E assim, eu fiquei desesperada, porque isso era a única coisa que eu queria na vida, assim. Muita gente tem outros tipos de sonho, muita gente sonha ter carro, ter casa, ter tudo. Nesse tempo eu morava de aluguel. E o meu sonho era ser mãe. Esse era o meu sonho. Eu senti que eu nasci pra isso. E minha vida mudou totalmente. Eu já não me reconhecia mais depois de um tempo. Tudo começou a mudar. Depois de 15 dias que passou a cirurgia, eu não consegui trabalhar. Eu não tinha ânimo para trabalhar. Eu fui ficando em casa, fui ficando em casa, fui ficando em casa. E pra mim, a minha vida acabou. Eu fiquei isolada e eu comecei a questionar Deus, comecei a questionar tudo. E eu não aceitava aquilo. E eu não aceitava porque aquilo acontecia comigo. Eu falava, poxa Deus, tem tanta gente aí que não quer ter filho. E por um vacilo, às vezes um descuido, engravida. E eu, que é uma coisa que eu sempre quis desde a primeira vez, nunca deu certo. É certo isso? É justo? Eu sempre fui uma pessoa de questionar as coisas e eu ficava questionando. Eu passei pelo menos uns 20 dias sem conseguir sair dentro de casa. Eu não tinha ânimo mais pra nada. E eu ficava só dentro do quarto. Só dentro do quarto. Aí a minha patroa ligando. E eu não tinha ânimo pra ir trabalhar. Pelo menos uns 20 dias eu fiquei em casa sem fazer nada. Eu não tinha ânimo pra nada. E assim, quando foi o dia eu falei, eu vou no médico. Eu vou conversar mais com o médico sobre a fertilização. Pra mim era um negócio, vou ali, o médico vai me encaminhar, se tiver no sul tá tudo certo. Aí fui conversar com o médico. Esse foi o primeiro, assim, o segundo dia que eu só saí de casa pra tirar os pontos da cirurgia. E esse foi o primeiro dia que eu saí de casa depois disso, uns 20 dias depois. Nisso que eu saí de casa, eu falei, eu vou a pé porque não é tão longe. Eu vou andando. Aí eu fui andando. E pra mim as esperanças tinham acabado. Eu fui andando. E no meio do caminho,
eu encontrei esse sapatinho. É um sapatinho de bebê. Ele não tava assim, ele tava novinho. Ele tá bem amarelinho agora. Porque ele vive no meu guarda-roupa guardado. Ele tem 9 anos comigo, eu nunca lavei e ele sempre me acompanha. Eu achei esse sapatinho na rua com cheirinho de bebê. E assim, pra mim, pra muitas pessoas pode ser só um sapatinho. Mas pra mim é uma forma de Deus dizer, ó, eu não te abandonei. Eu tô com você. Você tá passando por isso agora porque tinha que ser desse jeito. Mas eu tô com você. E assim, depois desse dia, eu tentei tocar minha vida pra frente. Eu fui lá, conversei com a médica. A médica falou que tinha pelo SUS, mas era uma coisa que era muito difícil e ela não ia me iludir. Tinha no Pérola Baito, só que o caminho era longo, a triagem era longa, a fila de espera era anos e anos e anos. Na fila de espera para eu poder conseguir um dia chegar até o tratamento para engravidar. Conversei com ela, ela me deu as orientações que para mim foi meio vaga. Casa. E levei o sapatinho. Eu fiquei cheirando esse sapatinho o resto do dia. No dia seguinte eu fui trabalhar. Normal, tentei botar minha vida pra frente e fui trabalhar. Desanimada, mas eu fui. Aí desse dia pra cá eu já não fui mais a mesma pessoa, tudo em mim mudou, a minha vida mudou, tudo começou a mudar porque eu já não me reconhecia mais e eu não aceitava as coisas que tinham acontecido comigo. Eu falei, eu não vou desistir. Eu poderia desistir se não existisse meio nenhum, mas como existe meio, eu não vou desistir. E eu coloquei na minha cabeça que um dia eu ia engravidar, eu ia ser mãe, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na minha vida. E eu falei, eu vou erguer a minha cabeça e vou recomeçar tudo de novo. E assim eu fiz. Eu recomecei a pesquisar, eu fui atrás de valores, como que funcionava o tratamento, se os... para eu poder recomeçar. Eu não podia simplesmente desistir. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui, mas eu vou continuar no próximo vídeo, para que esse vídeo não fique muito longo. Peço muito para vocês que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixa like para saber se estão gostando de ouvir minha história. É triste, eu sei que é triste, só que eu tô contando meio que resumido, porque é muita coisa. Então eu peço que vocês compartilhem, por favor, esse vídeo, para que possa chegar em outras pessoas que estejam passando por isso nesse momento. Eu só queria falar para vocês que passem por isso nesse momento. Não desista. Não desista.